Ave Maria. Caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria nós celebramos a memória da Virgem Santíssima que apareceu em Fátima em 1917 a 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco. Veja, meus irmãos, quando a Virgem Maria aparece, ela não quer trazer algo de novo, algo que não esteja contido no Evangelho. Mas a Virgem Santíssima, ela quer nos lembrar, muitas vezes, aquilo que está esquecido no cumprimento da vida cristã. Ela quer nos alertar a fazer a vontade de Deus. E por isso ela vem ao nosso encontro. Fátima, de fato, é um acontecimento extraordinário. Talvez o acontecimento mais extraordinário do século passado. A intervenção da Virgem Maria na história da humanidade. Ali, no século XX, diante de uma guerra, a Primeira Guerra Mundial e a ascensão do comunismo na Rússia. Veja, meus irmãos, a Virgem Maria é a nossa mãe e não deixa os seus filhos abandonados. E por isso ela vem ao nosso encontro para nos alertar, para nos mostrar o caminho que devemos percorrer, para não sairmos do caminho do seu Filho, Jesus Cristo. E nós sabemos que a sua primeira aparição aconteceu no dia 13 de maio de 1917, no lugarzinho chamado Cova da Iria. Veja, meus irmãos, essas aparições se estenderam até o mês de outubro. A Virgem Maria pedia aos pastorinhos que fossem naquele mesmo lugar, sempre no dia 13 de cada mês. E a veracidade das aparições e da mensagem da Virgem Maria são comprovadas com o milagre do sol, que aconteceu no dia 13 de outubro, quando então o Sol começou a girar em torno de si mesmo e logo depois parecia se aproximar da Terra. O milagre durou cerca de 10 minutos e mais de 70.000 pessoas presenciaram este acontecimento no local e alguns quilômetros daquele local. E se diz que aquele fenômeno pôde ser visto, então, por milhares e milhares de pessoas. Veja, o crédito das aparições de Fátima estão, sobretudo, diante desse milagre, desta intervenção, que fora, diríamos, causa de conversão para muitos que estavam ali e para muitos que também não estavam. E nós poderíamos dizer que, em resumo, a mensagem da Virgem de Fátima consiste em 3 coisas: oração, penitência e conversão. Isso é o que a Virgem Maria pedia aos pastorinhos e pede também a cada um de nós, seus filhos e filhas. E nessa homilia, gostaríamos de enfatizar
a necessidade de uma verdadeira conversão. A Virgem Maria nos pede uma verdadeira, autêntica conversão. E é claro, meus irmãos, a Virgem Maria, como eu disse, não está dando uma mensagem nova, mas ela está querendo fazer com que ouçamos o Evangelho de nosso Senhor. Logo após a morte de São João Batista, Jesus vai até a Galileia, inicia a sua pregação. E quando Jesus inicia a sua pregação, ele diz: completou-se o tempo e se aproxima o reino de Deus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nosso Senhor inicia a sua mensagem nos chamando à conversão, a crer na sua palavra e mudar de vida. E nos diz São Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos: crede em Jesus, arrependei-vos de vossos pecados, e então podereis viver a vida do Filho de Deus ressuscitado. Ou seja, precisamos crer em Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, arrepender de nossos pecados, mudar de vida, e então assim poderemos viver a vida de Jesus ressuscitado. Assim poderemos viver na companhia do Senhor. O arrependimento que vem através da fé. Crer em Jesus, entregar-se a Jesus. Por isso a Senhora de Fátima fala então da necessidade da conversão, pois muitos dos seus filhos estão se precipitando no inferno. Sim, meus irmãos, a mensagem de nossa mãe vem nos lembrar a existência do inferno, a existência do demônio. Sim, o inferno existe e muitas almas se perdem, muitas almas se deixam levar pelas tentações do maligno. E a Virgem Maria quer nos alertar. Ela nos diz, depois de mostrar aos pastorinhos a visão do inferno, diz a eles e a nós também: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Muitas almas vão para o inferno, diz a Virgem Maria. Muitas almas. Meus irmãos, é necessário a conversão. É necessário a mudança de vida. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar, no número 1033, o seguinte: morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. A este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados, com os santos, se designa com a palavra inferno. Meus irmãos, a igreja é muito clara. E esse é um ensinamento de 2000 anos que não vai mudar. O Evangelho não muda. Não muda. A igreja nos ensina: se morrermos de estado de pecado mortal sem arrependimento, estamos morrendo odiando a Deus e não poderemos entrar no céu.
não poderemos entrar no reino celeste. Por isso, a Virgem nos lembra, é necessário a conversão, a mudança de vida. Nós somos católicos e nós cremos que existe o inferno, cremos que existe o maligno, cremos nisso, mas também cremos no céu. Cremos na felicidade eterna, a felicidade junto de Deus, dos anjos e dos santos. E a Virgem Maria, que nos ama profundamente e quer o sumo bem para cada um de nós, ela traz então essa mensagem, que é uma mensagem do céu. A Virgem Maria nos quer salvos. A Virgem Maria nos quer no céu, porque ela é nossa mãe, ela quer o maior bem para nós. Ela quer a nossa salvação. E nós estamos esquecendo de lutar pelo céu. Estamos esquecendo de lutar pelo céu, porque nós achamos que todos entrarão no céu. Nosso Senhor é muito claro quando diz: a porta é estreita. Esforçai-vos para entrar na porta estreita, porque a porta larga é aquela que nos leva para o inferno. A porta do mundo é aquela que nos leva para o inferno, meus irmãos. O céu precisa ser a nossa meta. O céu precisa ser a conquista de cada cristão católico. Nós vivemos num tempo confuso, muito confuso. A ditadura do relativismo fala muito alto no meio da sociedade em que vivemos. Não se sabe dizer mais o que é certo, o que é errado. Depende da visão de cada um, é o que dizem por aí. Uma ditadura do relativismo. E este relativismo também está dentro da igreja. Infelizmente. Portanto, meus irmãos, não nos deixemos levar pelo erro de que não é preciso mudar de vida para seguir Jesus. Não é preciso, basta você amar. Você ama todo mundo? Então tá bom. Não precisa mudar de vida, não precisa deixar o pecado. O importante é o amor. Não caiam nessa. Não caiam nessa. Não caiamos no erro de negar a existência do pecado, quando a palavra de Deus nos é tão clara. Pecado nunca deixará de ser pecado. A palavra de Deus não muda. Céus e terras passarão. A palavra do Senhor não passará, não mudará. Por mais que o mundo diga que uma coisa e outra não é pecado, a palavra de Deus não muda. Não caiamos no relativismo, não caiamos no erro de pensar que todos estão salvos. Todos estão salvos porque Deus é amor. Lembremos-nos das palavras do Senhor. Lembremos-nos das palavras do Senhor. Esforçai-vos para entrar na porta estreita. Porque nosso Senhor é justo. E veja, aquele que nunca buscou o céu aqui na terra, como poderá entrar no céu depois da morte? Como poderá entrar no céu? Veja, meus irmãos, o céu nós podemos viver aqui já na terra, se caminhamos com Jesus. Assim teremos esperança do céu. Portanto, o caminho de conversão
precisa passar pela oração e também pela penitência. Na aparição do mês de agosto, a Virgem diz num tom de tristeza aos pastorinhos: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e reze por elas. Ao ouvir essas palavras da nossa mãe, há 104 anos atrás, somos levados a refletir como nós precisamos rezar. Rezar pela nossa conversão, pela conversão dos demais, fazer penitência pelos nossos pecados, fazer penitência pelos pecados de tantos e tantos pecadores. Precisamos nos converter, meus irmãos. Todos nós necessitamos de conversão, a começar pelo Padre que vos fala. Portanto, a Virgem nos pede oração. Ela pediu em todas as aparições que se rezassem o terço todos os dias, pelo fim da guerra. Se a Virgem Maria aparecesse a nós hoje, ela diria: rezem o terço todos os dias, pelo fim da pandemia. Querem o fim da pandemia? Rezem o terço com fidelidade todos os dias. Ela nos pede penitência e nos diz, a Virgem de Fátima: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Veja, meus irmãos, é necessário oferecer a Jesus os nossos pequenos sacrifícios diários, as nossas pequenas contrariedades. Veja, aquelas crianças faziam penitências com jejum de comida e de água. Andavam com uma corda amarrada na cintura e eram crianças. E nós também buscamos fazer penitência e oferecer a Jesus. É necessário começar pelo sacramento da penitência. Para que haja conversão, é necessário buscar a confissão. Ou seja, confessar-se. Confessar-se. Essa é a primeira penitência que devemos buscar. E depois outros pequenos sacrifícios, como levantar-se na hora marcada, cumprir com esmero os deveres do nosso dia, de estudo, de trabalho, ser pontual, ser amável com uma pessoa inoportuna, se colocar a serviço daqueles que vivem na nossa casa, preferir o lugar menos confortável para se sentar e oferecer a enfermidade que estamos passando, as dores. São inúmeros sacrifícios que podemos oferecer a Deus como penitência. E por fim, a conversão que ela nos pede. A oração, em especial a reza do Santo Terço e o oferecimento de sacrifícios em ato de reparação, são caminhos que levam à verdadeira conversão e à conversão de muitos. A Virgem Maria, nas suas aparições, ela quis que fosse propagada a devoção ao seu Imaculado Coração. Ela dizia para que muitos
fossem livrados do inferno, era necessário que buscássemos essa devoção. E essa devoção nada mais é do que uma busca de conversão. Por quê? Porque através dessa devoção, dos 5 primeiros sábados, a Virgem Maria quer que nós confessemos com frequência, que comunguemos, que rezemos o Santo Terço e que meditemos, ou seja, rezemos com a Virgem Maria os santos mistérios da vida de nosso Senhor. Ela nos pede a conversão e nos dá o caminho para a conversão. Confissão, oração, Eucaristia, oração íntima com o Senhor. Aí está o caminho da conversão. Portanto, tenhamos coragem, meus irmãos. Como os 3 pastorinhos de Fátima, desejemos acima de tudo o céu e lutemos pelo céu. Ouçamos a voz da nossa mãe e obedeçamos aos seus pedidos. Vamos fazer hoje os seguintes propósitos. Ou, se nós já o fizemos, renovemos nessa Santa Missa o propósito de rezar o terço todos os dias. O propósito de fazer penitência para que haja verdadeira conversão no nosso coração. Que a Virgem do Rosário de Fátima nos ajude sempre a fazer a vontade de seu Filho. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.